Vamos a um texto bíblico, assentado como vocês estão, 2 Samuel capítulo 4, essa é uma reflexão que Deus trouxe ao meu coração, e ela está no início, no meu coração, então hoje trarei aqui apenas uma prévia daquilo que Deus tem falado ao meu coração sobre essa palavra, e eu quero convidá-la a meditar comigo nesse texto. Eu acredito que existe uma resposta de Deus para alguém esta manhã, alguém que veio ouvir Deus, e Deus tem uma palavra para você. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. 2 Samuel capítulo 4, versículo 4 apenas, diz assim: E Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado de ambos os pés. Era da idade de 5 anos, quando as novas de Saul e Jonatas vieram de Jezreel, e a sua ama o tomou e fugiu. E sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou coxo, e o seu nome era Mefibosete. Senhor Jesus, torna cativo o nosso entendimento, o nosso coração a essa palavra. Você pode dizer amém? Esse texto nos apresenta pelo menos 3 personagens. Eu quero utilizar esses 3 personagens como 3 pontos para a nossa reflexão nessa manhã. Vamos pensar em Jonatas como uma introdução à nossa reflexão. Vamos pensar sobre a ama como desenvolvimento da nossa reflexão. E vamos pensar em Mefibosete como a conclusão da nossa reflexão nessa manhã. O capítulo 4 de 2 Samuel é um capítulo que vai nos narrar a ascensão do reinado de Davi. Muitas coisas estão acontecendo, muitas mudanças estão sucedendo no reino. O capítulo 3, o capítulo 4, o capítulo 5, são capítulos que vão narrar acontecimentos decisivos que está mudando o rumo dessa nação. E no versículo 4 que nós lemos, vai sintetizar algumas coisas que tornará essa nação nunca mais a mesma. E esse texto vai nos apresentar, em primeiro momento, a história de Jonatas. O texto começa dizendo: E Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado de ambos os pés. E o texto vai nos dizer que a notícia da morte de Jonatas vai desencadear muitas mudanças, muitos caos vão ser despertados a partir da falta, da ausência de Jonatas. Você já parou para pensar a importância da sua vida? Você já parou para meditar o quanto que a sua vida ela é importante aonde que você está plantado? Você já meditou o quanto que você é essencial para que aquilo que está à sua volta em ordem, permaneça em ordem? A morte de Jonatas vai tirar muitas coisas do lugar. A morte de Jonatas vai desencadear muitas deformações à sua volta. Existe pânico, existe terror, existe frustração, existe angústia, existe desespero, que vai ser fruto, que vai ser consequência da partida de Jonatas. É por isso que você não pode desistir. É por isso que você não pode voltar atrás da onde que você está, porque se você voltar para trás, algumas coisas vão desencadear a sua volta. É por isso que você, mamãe, não pode sair desse lugar. Você não pode desistir dessa casa que Deus te deu. Você homem, você pai, você marido, você não pode sair de cena dessa casa. Você não pode sair de cena dessa igreja. Talvez você se olha
não percebe a importância que você carrega, mas a sua ausência faz uma grande diferença. Se você voltar atrás, se você desistir, se você abandonar o seu lugar, se você abandonar a sua missão, se você abandonar o seu propósito, haverão consequências dolorosas para aqueles que estarão à sua volta. É por isso que nesta manhã, Deus está te dizendo: aconteça o que acontecer, permaneça, continue, persevere, porque a sua vida ela é importante no cenário que Deus tem te colocado. A sua vida ela é essencial para que essa família flua, para que essa família prospere, para que essa família seja bem-sucedida. A sua vida nesta igreja, ela é importante para que os nossos cultos sejam fluidos, abençoados, para que esta igreja cresça, para que essa igreja frutifique. A sua vida, ela é essencial para que este cenário não venha se caotizar. A sua vida é importante para esta geração, a sua vida é importante para esta cidade, a sua vida é importante para o cenário que Deus tem te colocado. Você crê nisso? Diga amém. Diga aí para quem está ao seu lado: aconteça o que acontecer, não saia de cena. Não saia de cena. A morte de Jonatas vai desencadear coisas terríveis. Você não pode voltar atrás, você não pode desistir, você não pode abandonar. Como nós estamos em uma manhã missionária, você não pode perder isso de vista. Você não pode ignorar o seu chamado. Você não pode ignorar a sua vocação. Você não pode ignorar o seu dom. Você não deve ignorar o seu chamado. Muitas pessoas vivem uma vida, 40, 50, 60, 70, 90 anos, e são pessoas que passam a vida ignorando o seu chamado. Todas as vezes que você é indiferente ao seu chamado, todas as vezes que você sai de cena do seu propósito, existem consequências que vão desencadeando muitos acontecimentos terríveis e dolorosos à sua volta. Esse texto começa nos falando de Jonatas, o quanto que a sua ausência, o quanto que a sua falta, o quanto que a sua morte causou danos severos a uma nação. É por isso que o diabo, ele quer te matar. É por isso que o diabo, ele quer te manter cativo em um lugar de indiferença. É por isso que o diabo quer que você desista de viver. É por isso que o diabo quer que você volte atrás, porque ele conhece o potencial do seu chamado, da sua vida. Ele sabe que se você permanecer vivo no lugar que Deus te colocou, você será um agente de transformação e muitas tragédias serão evitadas. Vocês creem nessa palavra? Digam amém. Jonatas, ele morre, e a sua morte vai desencadear algumas consequências severas. Então, aparece no texto a segunda personagem central dessa narrativa, e o texto vai chamá-la de Ama, uma babá que fazia parte da casa real. Ela era babá da casa de Jonatas. Jonatas, que era filho de Saul, que era o príncipe, que era o próximo herdeiro do trono. O texto vai dizer que quando Jonatas morre, e ele vai morrer no mesmo dia com seu pai Saul, a Bíblia vai dizer que quando a morte de Jonatas e Saul, ela é anunciada, essa notícia chegou aos ouvidos dessa ama. E quando essa notícia chegou aos ouvidos dessa ama, o texto vai dizer que ela toma uma decisão. O texto diz que ela empreende em uma fuga. Ela vai fugir.
Quando ela ouve que Jonatas havia morrido, ela vai fugir. Quando ela ouve que Jonatas morreu, ela vai desesperadamente fugir. E quando ela foge, ela pega um menino, que era o filho de Jonatas, que seria o próximo herdeiro dessa família real. O texto diz que quando ela pega esse menino, nessa pressa, diz o texto, ela está apressada, ela sai correndo e ela deixa o menino cair. E quando o menino cai, existe uma lesão nos seus pés. E a partir desse momento, esse menino se torna paralítico dos pés. Existe uma paraplegia nos seus pés que vai impedir dele andar pelo restante da sua vida. O texto nos aponta algumas lições a respeito dessa ama. Em primeiro lugar, tudo o que ela vai tomar em decisão vai depender do que ela ouviu. A sua audição é muito mais importante do que você imagina. O que vai determinar o modo que você anda, o que vai determinar a direção que você está se dirigindo, dependerá do que você está ouvindo. A condição do seu coração, se você está angustiado, se você está triste, se você está desanimado, se você está animado, se você está encorajado, a condição dos seus sentimentos, a condição das suas emoções, o estado interior da sua alma dependerá o que você está ouvindo. Muitas vezes nós não percebemos pelas distrações daquilo que nós ouvimos todos os dias. Quantas vozes chegam nos nossos ouvidos ao longo de um dia e você não percebe que aquilo que você ouve vai determinar a maneira como você anda, a maneira como você sente, a maneira como você vê, a maneira como você enxerga e interpreta a vida. O texto vai dizer que o pecado vai entrar no mundo através da audição. A serpente sabe quão poderoso é a audição. O diabo sabe quão poderoso é o seu ouvir, e é por isso que ele vai tentar comprometer a sua audição. A minha pergunta ao seu coração nesta manhã é: o que você está ouvindo? O estado do seu coração nessa manhã, o ânimo da sua alma nesta manhã revela a que voz você está ouvindo, a que voz que você está escutando, o modo como você está se sentindo, a direção pela qual você está indo, está revelando que voz que você está ouvindo nesses últimos dias, nessas últimas semanas, nesse ano de 2025, qual é a voz predominante que você tem dado guarida no seu coração. O modo pela qual você vive revela que voz você está ouvindo. Essa mulher se levanta desesperada, essa mulher se levanta em grande pavor, essa mulher se levanta com o coração em pânico por aquilo que ela havia ouvido, por aquilo que ela havia escutado, vai determinar o modo pela qual ela vai caminhar, o modo pela qual ela vai dar os seus próximos passos. A quem você está ouvindo nessa manhã? Diga ao seu coração, diga à sua alma que você está decidido, que você não ouvirá a circunstância. Diga ao seu coração que você não ouvirá as sentenças humanas. Diga ao seu coração que você não ouvirá aquilo que é aparente aos seus olhos. Diga à sua alma que você decidiu ouvir a voz de Deus. Você decidiu ouvir o Senhor, porque quando você ouve Deus, é Ele que cuidará de tudo aquilo que está diante de você. Quantos estão comigo? Digam amém. Pergunta para quem está ao seu lado: qual é a voz que você está ouvindo? Qual é a voz que você está ouvindo quando você está a lidar com o seu casamento? Qual é a voz que você está ouvindo quando você está a lidar com pessoas? Qual é a voz que você está ouvindo? Aquilo que você ouve vai determinar
o modo que o seu coração operará diante os seus dias. Esse texto vai nos apontar para essa ama que ela ouve, e o que ela ouve vai determinar o modo pela qual ela vai percorrer. Mas esse texto vai nos dizer o perigo em que nós corremos quando nós flertamos com a pressa. Essa mulher, ela está em fuga, ela quer trazer livramento para essa criança, ela quer livrar essa criança da morte, mas o texto diz que ela fará isso debaixo de muita pressa. E quando ela está com muita pressa removendo essa criança, o texto diz que essa criança acaba escorregando das suas mãos e fraturando os seus pés. A pressa impede de cuidar daquilo que nós somos responsáveis. A pressa tem a capacidade de nos fazer deixar cair aquilo que nunca deveria cair. A pressa tem a capacidade de nos fazer deixar escapar coisas que terão prejuízos, que terão consequências. Talvez nunca houve um século na história marcado pela pressa. Talvez você já ouviu, aliás, nós ouvimos todos os dias, nós ouvimos todas as semanas, aquela famosa frase: eu estou numa correria. Eu estou numa correria. Existe uma pressa no ar. As pessoas caminham, as pessoas acordam todos os dias e elas estão cativas a uma pressa. E o que muitas vezes você não percebe, o que muitas vezes nós não estamos percebendo, é que a pressa nos impede de cuidar daquilo que nós devemos cuidar. A pressa nos impede de cuidar do nosso casamento. A pressa nos impede de cuidar do coração do cônjuge, como nós deveríamos cuidar. A pressa nos impede de conversar com o cônjuge, olho a olho, como nós deveríamos dialogar. A pressa faz com que nós deixamos cair os nossos filhos. A pressa faz com que nós sejamos impedidos de cuidar do coração dos nossos filhos. A pressa faz com que nós deixemos de cuidar da nossa espiritualidade, do nosso devocional, da nossa vida de oração, da nossa vida de meditação ao Senhor. A pressa faz com que nós deixemos de cuidar dos nossos amigos, pessoas que Deus colocou no nosso caminho, pessoas que Deus colocou diante de nós para ser parceiro, para ser aliados, pessoas que Deus colocou no nosso caminho para ser companheiros, para ser alguém para nos ajudar a aliviar a bagagem, pessoas que Deus colocou no nosso caminho para ministrar sobre nós, para serem amigos, leais, fidedignos, abençoadores à nossa vida e ao nosso coração. Mas quantas vezes que nós estamos apressados demais e nós não cuidamos dos nossos amigos, nós não cuidamos das nossas amizades, nós não cuidamos daqueles que Deus colocou diante de nós. Muitas vezes a pressa tem nos impedido de cuidar do nosso próprio coração. A pressa tem nos impedido de cuidar do nosso fervor, da nossa paixão por Jesus, da nossa paixão pelo Senhor, da nossa paixão pela Escritura. A pressa tem nos impedido de cuidar do nosso chamado, da nossa vocação. A pressa tem nos impedido de cuidar das nossas emoções, tem nos impedido de cuidar dos nossos sentimentos, e por que não dizer, da nossa própria saúde física. A pressa nos impede de cuidar daquilo que Deus colocou para nós cuidarmos. Faz parte da nossa missão, faz parte do nosso propósito, mas talvez nós estamos apressados demais. Há um livro chamado Família Guiado pela Fé, e conta a história de um técnico de futebol americano, Joy Gibbs, muito famoso, com vários títulos.
E esse homem, repentinamente, faz uma entrevista, renunciando o seu cargo, renunciando o seu emprego. E então, muitas perguntas foram feitas a ele. Ele estava no auge da sua carreira. E o que ele fez? O que ele fez? Renunciar tanto sucesso. Ele diz que depois de um dia de 12, 14 horas de treino, onde ele entra no quarto dos seus filhos para beijá-los e desejar boa noite, ele percebeu que os seus filhos já haviam se tornado homens e ele não tinha visto eles crescerem. A pressa faz com que as pessoas que estão à nossa volta, a gente não perceba eles. A pressa faz com que você perca a sensibilidade de perceber pessoas que estão à sua volta. Pessoas que Deus te deu para cuidar, mas também pessoas que Deus te deu para cuidar de você. Mas a minha pressa faz com que eu avanço de maneira muito veloz e que eu vou deixando de cuidar. Essa história dessa ama também me faz aprender como é importante você cuidar daquilo que está no começo, daquilo que está no início. Não é apenas cuidar, mas é cuidar bem. Boas intenções muitas vezes não são suficientes para nós termos resultados que Deus deseja de nós. Essa ama, ela pegou essa criança com as melhores intenções, mas as melhores intenções não foi suficiente para impedir um dano, para impedir uma tragédia. Aí talvez você disse, mas eu estava com boas intenções quando eu falei. Mas boas intenções, muitas vezes, não são suficientes para impedir alguns danos que nós causamos às pessoas à nossa volta. A pressa me ensina nesse texto que danos involuntários machucam muitas vezes profundamente. Ela não pensou, ela não planejou, mas machucou, causou, feriu. Essa manhã, Deus está dizendo para alguém nessa manhã: desacelera, desacelere, desacelere, aquieta o seu coração, perceba o caminho, perceba a jornada, perceba o que Deus está construindo à sua volta, perceba melhor a sua família, perceba melhor os seus filhos, perceba melhor esta igreja, perceba melhor os seus amigos, os seus irmãos. Quantas vezes a bênção apostólica, ela termina e já tem alguém que está lá no estacionamento. Às vezes, Deus preparou para tocar você através de um abraço. Às vezes, Deus preparou alguém ao seu lado para abençoar a sua vida. Com esse toque, com esse sorriso, com essa oração, Deus curaria você, Deus renovaria você. Mas nós estamos apressados demais. E pressa, já dizia os nossos avós, é inimigo da perfeição. A pressa vai causando prejuízos, danos a nós mesmos, mas também àqueles que estão à nossa volta. Talvez essa pressa está drenando você. Talvez essa pressa está fazendo com que você tome decisões equivocadas. Quantos casamentos errados foram iniciados por uma pressa? Quantas pessoas que tomaram decisões precipitadas por uma pressa? Aquele pródigo em Lucas 15 vai pedir o adiantamento da sua herança, porque ele estava apressado demais. A história dessa ama me ensina: cuidado com a sua pressa. Reavalie a sua agenda, reavalie os seus dias. Reavalie os seus dias. Existem faturas caras demais que virão de uma pressa que não é policiada, que não é disciplinada. Existe um autor que vai dizer que o diabo tem pelo menos duas estratégias. A primeira estratégia, ele vai querer te fazer parar. Ele fará de tudo para inculcar na sua cabeça que parar é a solução, que parar é a melhor saída.
E se ele não conseguir te fazer parar, diz o autor, ele fará você acelerar. Porque se você estiver acelerado demais, se você estiver apressado demais, muitas coisas você perderá no seu caminho. Deus não quer te ver apressado, deixando cair aquilo que Deus colocou nas suas mãos para cuidar. Deus não te quer você sendo impedido de cuidar daquilo que Deus colocou na sua responsabilidade por uma agenda apressada. Nessa manhã, Deus está entre nós para trazer equilíbrio para o seu coração, para trazer sobriedade para a sua mente. Deus está entre nós para trazer equilíbrio na sua agenda. Você crê nisso? Diga amém. Pergunta aí para o seu irmão: para que tanta pressa? Ele está com cara de apressado? Seu irmão está com cara de apressado? Sim ou não? Sem denúncias? Eu termino orando. A história termina com Mefibosete. E Mefibosete é uma história linda, e eu quero apenas concluir falando um único ponto da história de Mefibosete. Mefibosete teve a sua infância comprometida, porque os seus pés foram fraturados. Como é importante, papai, você cuidar da infância dos seus filhos. Existem feridas que, se forem feitas na infância, terão consequências permanentes. O único acidente foi capaz de marcar Mefibosete durante a vida inteira. Ele não foi culpado pela sua fratura. Ele não teve nenhuma responsabilidade pela sua queda. Existem coisas que nos sobrevêm que não é a nossa culpa. Existem coisas que nos sobrevêm que não foi agenda nossa, não é irresponsabilidade nossa. Existem dores em que nós sofremos, que não é porque nós semeamos errado. Oh, Deus está falando com alguém aqui nessa manhã. Existem dores que nós sofremos, que não é porque nós erramos, não foi porque nós falhamos. Mefibosete, ele vai viver uma dor, ele vai viver um trauma, ele vai viver uma paralisia dos seus pés. E não foi porque ele desobedeceu, não foi porque ele foi rebelde. Mãos que deveriam segurá-lo, não segurou. Existe dano sobre a nossa vida que tem muito mais a ver com irresponsabilidade de outros. Existem sofrimentos em que nós enfrentamos que tem muito a ver de pessoas que falam o que quer, de maneira irresponsável. Pessoas que quebram alianças. Pessoas que são maldosas sobre nós. Pessoas que são malignas sobre nós. Pessoas que são falsas sobre nós. Pessoas que invejam a nós. E essas pessoas, elas se movimentam na nossa direção com palavras, com difamação, com quebras de alianças. E muitas vezes isso acontece dentro de um casamento, a partir dos cônjuges. Às vezes acontece dentro da família, em relação pais e filhos a pais. Às vezes acontece dentro do trabalho, a relação de empregado e empregador. Às vezes acontece dentro da igreja, a relação de líder e liderado. O fato é que muitas vezes os Mefibosetes vivem os seus traumas e as suas fraturas, e eles não são culpados disso. Desde quando o pecado entrou no mundo, existem alguns sofrimentos que eles são inevitáveis, dores inevitáveis. O pecado entrou no mundo, existe
histórias que serão marcadas pelo sofrimento. O Agostinho de Hipona, ele vai dizer que Deus teve um único filho sem pecado, mas nenhum filho sem sofrimento. Nós sofreremos. Ninguém viverá nessa vida sem conjugar o verbo sofrer. Foi apenas nos seus pés, mas percebe que impediu dele de andar a vida inteira. Existem pontos na nossa vida que é muito essencial. Existem pontos na nossa vida que são muito decisivos, que se isso não funcionar, vai comprometer o corpo inteiro. Se não funcionar, esse aspecto na sua vida vai comprometer a sua vida inteira. Mefibosete teve o seu corpo comprometido por causa da fratura dos seus pés. Uma limitação que vai lhe impedir de ter uma infância normal, subir em árvores, brincar de pega-pega, viver aquela infância animada. Ele não pôde. E eu termino dizendo que, em certo sentido, a nossa geração hoje, ela vive uma certa empatia, que não tinha muito em gerações passadas. Hoje é muito comum as pessoas sofrerem e você ouvir narrativas, sofreu muito na infância, né? O que aconteceu com o pai, o que aconteceu com a mãe. Hoje existe uma narrativa mais empática em relação às pessoas. Isso é bom. Nós enxergarmos uns aos outros, não a partir do hoje, não a partir do agora. Nós somos um extrato de uma vida inteira, nós somos o extrato da nossa infância, tudo isso é verdade. Mas em contrapartida, existe um perigo, um extremo, de nós olharmos para trás e dizermos assim: porque isso me aconteceu, eu estou nesse lugar, e eu nunca mais vou sair desse lugar. Existem pessoas que estão se assentando sobre as suas dores do passado, e essas pessoas estão ali se justificando, e essas pessoas estão ali perdendo a vida, se assentando em cima das suas fraturas que lhes sobreveio em algum momento da sua vida. Por mais que seja real a fratura de Mefibosete, por mais que doeu, por mais que teve áreas comprometidas, houve áreas comprometidas, mas a história de Mefibosete termina, não com ele dentro de um quarto, magro, cabeludo, mal cheiroso, deprimido, abandonado, rejeitado. A história de Mefibosete não termina em um lugar a qual ele está isolado do mundo e de todo mundo, de pessoas. A história de Mefibosete não termina com ele tirando a sua própria vida, com ele sendo escravo da sua dor, com ele sendo escravo do seu passado. A história de Mefibosete não termina em um lugar de vergonha, em um lugar de opróbrio, não termina em um lugar de rejeição, não termina no lugar do seu trauma. A história de Mefibosete termina na mesa de um palácio. A história deste homem terminou na mesa em um palácio. Duas coisas e eu termino. Me ensina que por mais que doeu, por mais que sofreu, por mais que foi difícil, por mais que chorou, por mais que perdeu, por mais que você padeceu, por mais que foi injusto, não foi colheita, não foi resultado de escolha sua, por mais que foi difícil tudo que você sofreu, mas permanecer assentado no lugar de dor é uma decisão sua. É uma decisão minha. Existe um lugar em Deus que, se você estender as mãos, Deus te toma e te leva ao lugar do seu destino. A história de Mefibosete me ensina que não são os meus pés que me levará ao lugar
do meu destino. O seu abandono, a sua rejeição, a sua perca, a sua tragédia, a sua dor, o seu sofrimento, as suas lágrimas, o seu luto, tudo que você sofreu não é capaz de impedir de você chegar no lugar da mesa que Deus preparou para você chegar. Eu não posso dizer, eu não vou cumprir o meu chamado, eu não vou cumprir com a minha vocação, eu não vou cumprir com o meu ministério. Olha as fraturas dos meus pés, olha o que aconteceu no meu passado. Eu não posso justificar a negligência do meu chamado para a deficiência dos meus pés. Ainda que os pés estavam lá paralisados, mas ninguém é feito só de pés. Ninguém é feito apenas de pés. Existe cabeça nesse corpo, existe braço nesse corpo, existe mente nesse corpo. Os pés estão paralisados, mas existe um lugar na mesa para você ser alimentado, existe um lugar na mesa para você ser honrado, existe um banquete que te espera no lugar que Deus quer destinar a sua história. Quem recebe essa palavra nesta manhã, fica de pé comigo em nome de Jesus. Para Ama, a gente diz: você falhou. É verdade. Mas você foi instrumento de livramento. A gente diz para Mefibosete: é verdade. A paralisia, a fratura dos seus pés comprometeu o seu andar durante a sua vida inteira. Mas você não morreu. Você não morreu. Eu venho nessa manhã para liberar essa palavra sobre o seu coração. Os seus fracassos, as paralisias, as fraturas do caminho, não vai impedir de você viver o propósito e o destino de Deus para a sua vida. Levante as suas mãos, deixa eu orar profetizando para a sua vida. Senhor Jesus, eu ministro sobre essa mulher, eu ministro sobre este homem, eu ministro sobre essa casa. Eu te tomo pela tua mão direita hoje, Mefibosete. Eu te tomo pela tua mão direita hoje, nessa manhã. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Eu estou te deslocando para um lugar. Não são os seus pés, serão as minhas mãos que te conduzirá para este lugar. São as minhas mãos que te colocará neste lugar de cuidado, de zelo, de provisão. Recebe essa palavra nesta manhã. Recebe essa palavra nesta manhã, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O que perdeu não vai impedir de você chegar ao destino. O que ficou para trás não vai impedir de você cumprir com o propósito. Eu estou te levantando do lugar da sua dor. Eu estou te erguendo do lugar da sua fratura. Eu estou te tirando do lugar do teu trauma. Eu estou te tirando do lugar que veio para te fazer prostrar. Eu tenho um novo tempo para sua alma. Eu tenho um novo tempo para o seu coração.